Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Abram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3 e versículo 16. Vindos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O meu tema está baseado no versículo 17, a mensagem do atalaia. Babilônia nos fala da tremenda visão que Deus lhe deu, como Deus o levantou nesta visão, o tomou, conforme se acha no capítulo 8 de Ezequiel, e o levou a Jerusalém. E primeiro Deus lhe mostrou a sua glória. Ele escreveu exatamente o que o Espírito Santo lhe mandou nos capítulos 1 e 10 do seu livro. E ele diz que Deus o levantou pelos cabelos da cabeça e o levou para Jerusalém. Levou-o ao templo. Deus o levou à porta que leva ao altar de bronze, onde os cordeiros eram oferecidos 24 horas por dia e o fogo não devia apagar-se. E o corpo, a carcaça, estava presa aos chifres do altar. E a porta que levava ao altar, que apontava para o Redentor vindouro, quase tão santo como o Santo dos Santos. E a poucos metros ficava a estátua de Tamuz. Tamuz, o deus fenício. Tamuz, que mais tarde se tornaria o grego deus Adonis, deus da fertilidade, onde se praticavam as mais sujas e abomináveis orgias que o inferno podia criar e imaginar. Tudo foi levado a Tamuz. Ezequiel viu em sua visão as centenas de mulheres que estavam chorando e soluçando, porque queriam ter os seus corpos oferecidos como prostitutas em honra a Tamuz. Isso diante do altar de bronze. Deus levou Ezequiel lá dentro, e ele viu os homens que viravam seu rosto para o oriente e adoravam o sol. Deus o levou às câmaras pintadas de imagens nas paredes, como ele viu. E sacerdotes ofereciam incenso ali no templo de Deus, nas paredes gravadas figuras de Deus como Astarte, Camos e Baal. Camos, as crianças eram postas em seus braços, o fogo era atiçado e os sacerdotes tocavam os tambores para sufocar os gritos das crianças.
e queimavam incenso no templo de Deus, a Astarte, a Baal, a Tamuz e a Camós. E Deus disse: isto é o que fazem estes meus filhos, meu povo, minha nação. Não posso me conter, nem me arrepender mais. Ele pôs Ezequiel de lado. Isto é o que faz arrepiar, isto é o que fere o coração. Você teme e você treme. Ele pôs Ezequiel de lado. E Ezequiel, com seus olhos, viu esses querubins e as rodas. Pela descrição de Ezequiel, eram do tamanho desta igreja, ou maiores. As rodas girando, os olhos em todas as direções. Os querubins com suas faces horríveis, a face de um homem, a face de um boi, a face de um leão e a face de uma águia. As cores mudavam sempre. Mudavam. O fogo. E Deus no meio disso, e Ezequiel contemplava isto maravilhado, e isso foi tirado do templo e levado ao Monte das Oliveiras, e ali permaneceu por um tempo indeterminado. E Deus olhou para ele pela última vez. E Ezequiel viu isso, e Deus saiu, e ele não voltou até hoje, e ele não irá voltar até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste mesmo monte, o Monte das Oliveiras, o Todo-Poderoso em sua grandeza e em sua glória e em seu esplendor, além da imaginação, ele disse a Deus: mas vai voltar. O mesmo monte, o mesmo lugar, e vai pôr seus pés nesse monte, e em sua e minha honra, em honra de toda pessoa que leva o seu nome, ele vai voltar sem a roda no meio da roda, sem os olhos que se voltam para o norte, sul, leste, oeste, sem a face de um boi, a águia, o homem, o leão. Mas esse que vai voltar é Deus, revestido de carne humana, com cicatrizes nas mãos. Mas não pense que o seu poder é deficiente. Porque no momento em que seus pés com sinais dos cravos tocar o Monte das Oliveiras, vai haver tanto poder lá, como Zacarias disse, ele vai se fender de um lado para outro, e ele vai tremer, e Jerusalém vai tremer. Então, mas onde está você? Venha cá um pouco e me ajude.
Cante comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Adore-no, louve-no. Ele voltará, diabo. Ele voltará, demônios. Ele voltará, anjos. Ele voltará, santos. Ele voltará, Isaías. Ele voltará, Jeremias. Ele voltará, Ezequiel. Ele voltará, Mateus. Ele voltará, Marcos. Ele voltará, Lucas. Ele voltará, João. Glória a Deus. Podem sentar-se, Deus os abençoe. Aleluia ao Cordeiro. Eu preciso de alguns momentos para me acalmar. Ele voltará em nuvens de prata da glória. Ele vai me levar. Estou planejando assistir à ceia das bodas naquele grande e eterno dia. Glória a Deus. Aleluia. Peço que vocês olhem agora para a mensagem do Atalaia. Quero ajudá-los e peço que prestem atenção. A igreja diz hoje, não sabemos em que crer, não sabemos em quem crer. Não sabemos o que devemos seguir, não sabemos a quem seguir. Jesus olhou para Israel e disse, são como ovelhas que não têm pastor. São como ovelhas que não têm pastor. Jimmy Swaggart, a quem devo seguir? Eu vou ajudá-los. Sigam a presença do Senhor. Vejam onde a presença de Deus está. Vou ser um pouco ousado. Você diz, eu fui criado nessa igreja, e é a igreja que eu frequento, na qual sempre estive, mas se a presença de Deus não está lá, eu não voltaria lá. Eu fui criado na Assembleia de Deus, e se a presença de Deus não estivesse lá, eu não teria voltado. A presença de Deus é o que você segue. A presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, sua presença. Olhe por um momento para o Atalaia e o perverso. Deus disse a Ezequiel, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Ele nos mandou avisar o perverso, por que estamos gastando tantos milhões de cruzados para levar o evangelho ao mundo todo? Porque Jim Musi acaba de voltar da Turquia, acaba de voltar da Argentina, do Brasil. Por quê? Porque eu procuro colocar este programa em todo o mundo, é que assim Deus ordenou, enfática e dogmaticamente. Por que eu lhe mando tantas cartas e quando você vai ao correio está cheio delas? Por que isso? Você apanha e nem quer ler a carta porque sabe que é minha. Você já tinha recebido uma antes? E você não quer lê-la? E você resolve, eu vou deixá-la lá. Mas pensa, o que ele quer agora
O que poderá ser? Você apanha alguma coisa disso para você abrir e ele quer mais dinheiro. Eu choro à noite, soluço, eu clamo. Eu vejo os milhões que estão sem Deus, enquanto nós aqui ouvimos de Cristo dia e noite, e milhões nunca ouviram, não conhecem, eles nunca experimentaram. Vou dar só um pequeno exemplo. Em Bruxelas, Bélgica, eu prego lá em francês, você precisa ver quanto trabalho isso dá. Realmente, a voz não é minha. Um jornalista me disse há dias atrás, isto é maravilhoso. Alguém sentado numa salinha olhando para a tela da TV e o equipamento de gravação está ligado e os técnicos manejando os aparelhos que vocês deram. E Satanás fica todo espantado. Alguém está sentado ali atrás de um vidro com os fones de ouvido e ele está falando francês. Parlez-vous français? Eu só sei isso em francês. E outro está na sala dizendo: Cristo vive! Em espanhol. Outro fala italiano. E eles têm de repetir a frase várias vezes até acertar. E quando acaba, estou falando francês, espanhol, italiano, japonês, qualquer língua. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, se você não os avisar, eles morrerão em sua iniquidade. E se você pensa que os pagãos que não conhecem a Deus, só porque eles não conhecem o Evangelho, eles vão ser levados à glória, tolice. Neste livro Deus diz: se você não os avisar, filho do homem, vão morrer em sua iniquidade. E seu sangue eu vou requerer da sua mão. Por que será que Charles Greenway gastou 40 anos na África? Jim Woolsey gastou 15 anos na América Central e do Sul, e Ray Trask 25 na Ásia, o último missionário a sair quando o país foi tomado pelos comunistas. Por quê? Porque ele disse: seu sangue requererei da sua mão. Deus me disse há dias: abençoei meu povo na América e no Canadá. Abençoei-os com mais recursos do que eles já tiveram antes. Jesus não morreu no Calvário para termos férias espirituais. Temos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e o estamos desperdiçando com trivialidades. Eu os perturbo, eu os aflijo, estou no muro e vejo o inimigo se aproximar e exclamo: guarda, que horas são, que horas da noite? Vem amanhã e também à noite.
o seu sangue da tua mão requererei. Seu sangue eu requererei de você. Irmão, escute. Meu coração se agita, sofre muito quando eu ligo a televisão e vejo pastores cheios do Espírito gastando tempo precioso que poderia ser usado para pregar Cristo, ocupados com futilidades e tolices. Deus nos ajude. Deus nos ajude. O que Deus quer é que nós oremos e abramos este livro, a palavra de Deus, e preguemos Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus vai voltar de novo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus enche e Jesus vai voltar. O mundo precisa de Jesus. E em Bruxelas, um homem estava assistindo à televisão e eu estava pregando na língua francesa. E ele era ateu. A guerra o cauterizou, o queimou e completamente o destruiu. Sua mãe foi morta, o pai foi morto, os irmãos foram mortos, as irmãs foram mortas, toda a família liquidada. Ele culpava a Deus. Ficou amargurado e dizia: Deus não existe. Vivia no inferno. A esposa o viu lá sentado, olhando para a televisão, e pôs a mão no ombro do marido e disse, dócil, porque quase sempre ele tinha alguma crítica: quando ele orar, você deve pôr-se de joelhos e orar. Não existe coração duro demais para Deus poder penetrar. Com 70 anos, amargura, ódio. Ela ficou ali na porta, em alguns momentos mais tarde. O que estou tentando lhe dizer é que em muitas cidades somos os únicos a pregar o Evangelho. Não estou me exaltando, somos os únicos. Ela olhou para ele quando eu disse: curvem a cabeça, e ele se prostrou de joelhos. E eu disse: amado Deus, e ele disse em francês: amado Deus, eu venho a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela estava tremendo na porta, tremendo ao vê-lo prostrado. Ele nunca tinha orado na vida. Eu aceito Jesus Cristo. Ele disse: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Agora eu estou salvo. Em sua carta, ela nos escreveu: no dia seguinte, ele levantou. Ele era um homem completamente mudado. Veio andando para mim, apertou o peito, olhou para mim e caiu morto. Mas graças a Deus está com Jesus. Seu sangue requererei da sua mão. Seu sangue requererei da sua mão. Ao morrer, vão para o inferno. Vão morrer em sua iniquidade. Mas seu sangue requererei da sua mão. Não terminei, mas o Espírito Santo diz que devo parar. Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial,
depois de trazer esta mensagem, este é o hino, Charlie, este é o hino. Há um lugar junto à cruz para você. Eu ouço em 1000 vilas africanas, eu ouço em 1 milhão de lares, o nome que é sobre todo nome, dizendo: Atalaia, se tu não os avisares, vão morrer em sua iniquidade, e seu sangue requererei da tua mão. Igrejas, eu rogo, dê-me os meios de fazê-lo, ajudem-me a realizar a obra, com orações e financeiramente. Amado Deus, em nome de Jesus, curvem a cabeça e fechem os olhos. O Espírito Santo está em toda parte aqui. Se você pudesse ver, isso chocaria você e não poderia viver, seu coração pararia. Se você pudesse ver, se você pudesse ver o Deus eterno, você morreria de medo. Especialmente se você não fosse lavado no sangue do Cordeiro. Mas Ele está aqui hoje, assim como estava naquele templo em Jerusalém, 2500 anos atrás. E está falando com você. Eu avisei você hoje e só arranhei a superfície, mas o Espírito Santo fez o resto. Eu avisei você. Há alguns neste auditório de quase 7.500 pessoas, o auditório completamente lotado. Você não está preparado. Não está pronto para encontrá-lo. Você é pecador. Você perdeu o seu rumo. Você sente o aviso do Espírito Santo hoje, agora ouça-me. Deus mandou que lhe falasse. Você sentiu o aviso do Espírito Santo hoje. Ele penetrou no seu coração, no seu espírito. Ele avisou você. Acerte agora mesmo sua vida com Deus. Não demore. O tempo está se esgotando. Vou pedir que todos no auditório se levantem agora, por favor. Vou pedir aos telespectadores que olhem para mim agora. E quero que saibam que Deus os ama muito. Custou ao céu muito mais do que você imagina para lhe dar salvação. E vocês que estão ajoelhados aqui na frente, se vocês têm alguma dúvida quanto à sua salvação, hoje toda dúvida vai ser tirada de você, banida, quando Jesus Cristo entrar, porque Ele ama você. Ele ama você. Agora eu vou orar com estes aqui e com vocês lá. Este é o maior momento da sua vida. Daqui 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão de anos, você estará falando deste momento. Os anjos estarão ouvindo e todos vão desejar ouvir. Curvem suas cabeças, sim. E os telespectadores curvem suas cabeças. E vamos orar. Eu quero que vocês repitam comigo, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amado Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu me arrependo
das coisas que eu fiz, do modo em que vivi. Mas, Senhor, estou voltando. E tu disseste que nunca me recusarias. De acordo com tua palavra, Romanos capítulo 10. Com a boca eu confesso o Senhor Jesus, em meu coração eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e que Ele vive agora mesmo, para sempre. Eu aceito e recebo Jesus Cristo como Salvador. De acordo com tua palavra, que não mente, estou salvo. Aleluia, aleluia.